A prática cristã tem 2000 anos? Essa premissa baseia-se numa meia-verdade. É verdade que existem cristãos, pelo menos desde o século II da Era Comum, já com algumas importantes semelhanças com grupos modernos atuais. No entanto, desde o princípio da religião cristã, que há divergências entre convicções e práticas religiosas. Um exemplo disso é o primeiro concílio de Nicéia, que ocorre no ano 325. O primeiro concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico de cristãos em toda a história, e só ocorreu no século IV. Mas mesmo nessa época, havia uma enorme divergência entre várias correntes. Sob a liderança do imperador Constantino I, o primeiro concílio de Nicéia excluiu todos os seguidores judeus de Yeshua deliberadamente, além de ter levado ao ostracismo grupos que não apoiavam a doutrina da Trindade, que já existiam em número considerável. Sabe-se também, historicamente, que alguns grupos foram igualmente forçados a aceitar as crenças romanas em prol da unidade pela força política do imperador. Nesse concílio, também foram discutidos outros pontos doutrinários importantes, como por exemplo sobre a data da Páscoa, que nos séculos anteriores tinha sido tema de grande controvérsia, nomeadamente as demandas entre Policarpo e Roma. Assim permaneceu até a imposição romana posterior da Páscoa na data da festa da deusa pagã da fertilidade. Portanto, até Nicéia, havia uma grande variedade de crenças e práticas, e não existia uma igreja, entre aspas, única, já que nova religião do Império Romano, caracterizada pelo sincretismo religioso, começou a estabelecer-se com Constantino, um imperador pagão e adorador de Mitra, o deus Sol. Até essa época, além de comunidades com as mais variadas práticas, havia ainda diversas comunidades judaicas de seguidores de Yeshua, que foram posteriormente destruídas devido à perseguição romana. Sobre isso, a Enciclopédia Católica afirma, abre aspas, depois de meados do século V, os judeus cristãos desapareceram da história, fecha aspas. Além disso, mesmo depois dos tempos dos chamados concílios ecumênicos, divergências de teologia e de prática teológica continuaram sempre a existir. Ao longo dos séculos, deram-se várias cisões. Nem todos têm noção disso, mas nem sequer existe uma única igreja católica. Há várias, sendo Roma a mais importante de todas. Veremos isso mais à frente. Mesmo dentro da Igreja Romana, muitas crenças e práticas foram revistas ao longo da história. Um dos exemplos é o uso e adoração de imagens. Em 431, a versão católica de Maria foi declarada por Roma como a Mãe de Deus, crença até então desconhecida. Em 754, o Concílio de Hieria aboliu o uso de imagens e estátuas. Mais tarde, acabou por ser declarado inválido e anulado pela Igreja. Em 1869, o primeiro concílio do Vaticano introduziu a infalibilidade papal. Estas são apenas algumas das diversas mudanças de crenças e posicionamentos da Igreja Romana ao longo dos séculos. Depois desta primeira leitura, percebemos então que as práticas cristãs só começaram a ganhar unidade devido à pressão política a partir do século V. Mesmo dentre esse organismo único, que surge a partir do século IV, muitas práticas foram revistas e crenças foram reformuladas. Não existe forma de afirmar que existe uma única prática que perdura por 2000 anos. O cristianismo tem 2000 anos? O primeiro problema disso é também o mais evidente. Muitos dos que fazem tal afirmação vêm dos meios protestante e evangélico, e isso por si só já é um problema. A reforma protestante é do século XVI, e praticamente em todas as igrejas evangélicas da atualidade, percebemos que as suas doutrinas derivam da reforma, mesmo aquelas que erroneamente acreditam serem originárias de grupos mais antigos. Vejamos aqui alguns dos principais eventos do cristianismo e dos seus principais grupos. Aos ouvintes cristãos, recomenda-se o seguinte exercício: tentem localizar a origem do grupo a qual vocês pertencem. Algumas das principais cisões cristãs. Século IV, primeiro concílio ecumênico, que forma um organismo único. Os discordantes são marginalizados. Grupos judaicos são deliberadamente excluídos. Séculos IV e V, concílios de Constantinopla e Éfeso.
marginaliza grupos que não creem na Trindade e em Maria como Mãe de Deus. Dá origem à cisão com a Igreja Síria do Oriente. Grupos judaicos de seguidores de Yeshua são levados praticamente à extinção devido à perseguição. Século V. Divisão sobre a natureza de Yeshua leva à cisão entre as igrejas do Ocidente e as igrejas do Oriente. A igreja do Ocidente, posteriormente, divide-se novamente. A igreja do Oriente é hoje conhecida como Ortodoxa Oriental. As igrejas ocidentais, inclusive mais tarde algumas protestantes, negam o segundo concílio de Éfeso e reconhecem o concílio da Calcedônia. Já as igrejas orientais consideram o último e negam o primeiro. Século VIII. Contenda na Igreja Romana sobre o Concílio de Hiera e o Segundo Concílio de Nicéia acerca do uso de imagens. O catolicismo romano reconhece o segundo e nega o primeiro. Já a parte do protestantismo nega o segundo e reconhece o primeiro. Século IX. Ruptura entre a Igreja do Leste, hoje conhecida como Católica Ortodoxa do Leste, e a Igreja do Ocidente, hoje conhecida apenas como Católica Romana, devido a uma demanda entre o Patriarca de Constantinopla e o Papado Romano. Séculos XII a XV. Tentativas frustradas de reforma por parte dos Hussitas, Lollardos e Waldenses. Os últimos foram destruídos, os segundos e parte dos primeiros foram incorporados pela reforma do século XVI, e parte dos primeiros formou a Igreja Hussita, que, como a Igreja Anglicana, é um misto de catolicismo e protestantismo. Século XVI, Reforma Protestante, início das igrejas luterana, anglicana, anabatista, hoje fundamentalmente menonita, e de outros movimentos como o calvinista. Século XVII, origem da Igreja Batista, que aliás foi fundada por maçons, em ruptura com a Igreja Anglicana em Amsterdão. Século XVIII, origem da Igreja Metodista, em ruptura com a Igreja Anglicana na Inglaterra. Origem na Escócia da Igreja Presbiteriana, a partir do movimento calvinista e influenciada por outros reformadores. Século XIX e início do século XX, início do pentecostalismo, que teve forte influência wesleyana e que afetou boa parte das igrejas protestantes. Nesta, originam-se importantes denominações como a Assembleia de Deus, início do movimento adventista. Meados do século XX, início do movimento carismático, cuja premissa era renovar as igrejas protestantes. Deu origem às igrejas renovadas dentro das diferentes linhas protestantes clássicas. Foi também o precursor do catolicismo romano carismático. Final do século XX, início do movimento neopentecostal, a partir de igrejas norte-americanas. É responsável por boa parte das igrejas chamadas não denominacionais, na atualidade, que se caracterizam por uma enorme variedade de crenças e práticas. Poderíamos estar aqui a escrever horas, que não teríamos forma de listar todas as cisões, discordâncias e desavenças existentes no cristianismo, assim como a variedade de crenças e práticas. É possível que às vezes os ouvintes tenham pouco contato com outras práticas, por residirem em regiões onde elas não se dão, mas isso não nega a existência global de várias variantes. Como se pode ver, não existe um cristianismo. O termo é bastante genérico e aplicável a grupos com as crenças mais variadas possíveis e imagináveis. Se compararmos um cristão ortodoxo do Oriente com um católico romano, um batista tradicional e um neopentecostal, eles terão muito pouco em comum. No entanto, todos eles dirão que são cristãos. Poderão ter inclusive divergências profundas em temas fundamentais como a salvação, a natureza de Yeshua e o batismo. Não existe forma, portanto, dos ouvintes cristãos de afirmarem categoricamente que o cristianismo tem 2000 anos, porque não existe este cristianismo global e único que essa afirmação pressupõe. E como podem ainda
afirmarem que o cristianismo bíblico tem 2000 anos, se a definição de cristianismo bíblico varia de cristão para cristão? Se formos pela maioria, então todos deveriam ser católicos romanos. Se formos pelas práticas ou doutrinas mais difundidas, novamente estaremos mais próximos do catolicismo do que do protestantismo. Mesmo dentro do protestantismo, existem várias diferenças de crenças e práticas. Lembramos que estamos, nesse estudo, a analisar argumentos externos à Bíblia. É claro que a resposta a muitas dessas questões é abrir a Bíblia e analisá-la. Porém, muitos ao lerem as Escrituras dizem, todos interpretam desta forma. Se formos igualmente pensar na forma em que a maioria das pessoas lê a Bíblia, estaremos novamente a nos aproximar do catolicismo. Há quem diga que, apesar disso, há 2000 anos existe uma igreja invisível composta dos verdadeiros seguidores de Yeshua. Não vamos aprofundar a análise dessa frase, que não é o propósito desse estudo. Porém, não existe nenhuma definição histórica das práticas dessa igreja invisível. Normalmente, quem usa essa frase parte da premissa de que a igreja invisível tem práticas e interpretações teológicas semelhantes às suas próprias. Mas como não há registro histórico da igreja invisível por razões óbvias, não há como dizer que essa igreja invisível tinha esta ou aquela prática ou crença. Por outras palavras, não é possível argumentar sobre a igreja invisível para defender práticas, porque isso depende da subjetividade de quem define a expressão. Conclusões sobre esta premissa. É muito subjetivo afirmar que este ou aquele grupo tem 2000 anos. Na verdade, nenhum grupo cristão tem oficialmente 2000 anos de existência, e em muitos casos dependem de que lado a pessoa está no momento da cisão. Não há como definir, com base nos grupos cristãos, um conjunto único de dogmas e fé e de prática que sejam um núcleo de 2000 anos, pois até em temas fundamentais como a salvação encontram-se divergências entre si. Obedecer à lei é uma novidade entre os seguidores de Yeshua? Alguns argumentam que a ideia de obedecer à lei de Deus só começou a ser divulgada nos tempos atuais por grupos judaizantes e que por isso não pode ser levada em consideração, pois trata-se de uma novidade que jamais existiu anteriormente. Mais uma vez, esse é um argumento equivocado. Os grupos históricos mais tradicionais iriam se escandalizar profundamente com a tendência moderna de se declarar que não há necessidade de se cumprir a lei de Deus. Vejamos aqui algumas confissões de fé. Reforma Protestante. Um dos principais documentos das igrejas reformadas era conhecido como Catecismo de Heidelberg, século XVI, que afirma o seguinte, abre aspas, mas o que são as boas obras? Somente aquelas que procedem da verdadeira fé e são realizadas segundo a lei de Deus e para a sua glória. E não aquelas que são fundadas na nossa imaginação ou nas instituições de homens, fecha aspas, pergunta 91. A Confissão Batista do século XVII também afirma algo semelhante quando diz, abre aspas, o Espírito do Messias subjuga a vontade do homem e permite realizar livremente e com alegria aquilo que é a vontade de Deus, conforme revelado na lei, requer que seja feito. Fecha aspas. O Catecismo da Igreja Católica também afirma algo semelhante, abre aspas, a lei do eterno confiada à Igreja é ensinada aos fiéis como um caminho de vida e de verdade, fecha aspas. Catolicismo Ortodoxo. Algo semelhante também pode ser encontrado no Catecismo do São Filaré, abre aspas, que forma temos de discernir boas obras das ruins, pela lei interior do Eterno, o testemunho da nossa consciência, e pela lei exterior do Eterno, quando e como foi a lei exterior do Eterno dada aos homens, quando o povo hebreu, descendente de Abraão, foi milagrosamente resgatado da escravidão do Egito, no caminho da terra prometida, no deserto, no Monte Sinai. O Eterno manifestou sua presença em fogo e nuvens e deu a eles a lei pela mão de Moisés, seu líder, fecha aspas.
A mudança do movimento carismático. A ideia de que não haja qualquer necessidade de cumprimento da lei de Deus surgiu com o movimento carismático e foi herdada pelo neopentecostalismo. Essa ideia, que posteriormente acabou por influenciar outras igrejas, foi duramente criticada pelos seus antecessores. Por exemplo, o pastor pentecostal não carismático Bill Burkett afirma, abre aspas, os carismáticos indicam em seu ensinamento que a lei de Deus e o seu amor são diamétricos e que se você observa um, você não tem o outro, e que esses representam dois tipos diferentes de dispensação de revelação e que estamos a viver a dispensação do amor e que, portanto, você está em algum tipo de escravidão se viver pela lei moral de Deus. Mas a Bíblia ensina que eles são a mesma coisa e a lei de Deus é simplesmente o amor de Deus em forma escrita. Fecha aspas. Retirado do livro pentecostal But Not Charismatic. Evidentemente que existe uma profunda divergência entre o que os grupos supracitados consideram ser a lei de Deus e os que os defendem a observância total da Torá. Não queremos de forma alguma negar essa alegada diferença. Porém, é preciso igualmente compreender que esses grupos também divergem entre eles sobre a definição do que é a lei. Mas, à exceção dos grupos mais modernos, todos concordam que a lei, seja qual for a sua definição, deve ser cumprida e que o simples cumprir a lei não anula a fé e nem a graça, desde que, claro, feita pelos motivos corretos, isto é, como consequência da fé e não como tentativa de se obter a salvação pelas obras. Conclusões sobre esta premissa. Historicamente, a ideia da necessidade do cumprimento da lei sempre acompanhou todas as ramificações do cristianismo. Embora praticamente todos os grupos cristãos discordem entre eles sobre o que é a lei de Deus, a ideia de que essa lei não deveria ser cumprida é um desenvolvimento teológico mais recente. As práticas da Torá são uma novidade entre os seguidores de Yeshua. Uma variação do argumento anterior é a afirmação de que as práticas realizadas pelos grupos que defendem a Torá são práticas estranhas e que não são adotadas por nenhum outro grupo. Novamente, é preciso que os ouvintes entendam que o seu universo pessoal não representa nem 1% do cristianismo e que o fato de não terem conhecimento que determinadas práticas sejam realizadas no meio em que vivem, não significa que tais práticas não sejam amplamente realizadas em outros lugares. Vocês poderão ficar surpreendidos com a frase a seguir, mas o fato é que o cristianismo cumpre grande parte da Torá. Temos noção de que essa frase controversa espantará tanto o ouvinte cristão quanto o israelita. No entanto, solicito que tirem as vossas conclusões apenas depois de ouvirem os argumentos que se seguem. A seguir, alguns exemplos entre algumas das práticas da Torá que mais se destacam para quem tem contato com ela. O Shabat. O Shabat nunca deixou ao longo da história de ser observado por grupos de cristãos, mesmo após a imposição do domingo por parte da Igreja Romana. Agostinho de Hipona, por exemplo, confirma no século IV, abre aspas, é claro que todas as igrejas orientais e a maior parte do mundo observam o Shabat como festival. Os autores gregos são unânimes no seu testemunho, fecha aspas. Ao longo da Idade Média, pelo menos 2 grupos observavam o Shabat. A Igreja Ortodoxa Etíope, que, devido à distância geográfica de Roma, é a que mais se assemelha aos ritos dos antigos seguidores de Yeshua. Algumas igrejas ortodoxas orientais e também alguns grupos anteriores à Reforma, como por exemplo os valdenses. Depois da Reforma, vários outros grupos sabatistas surgiram, sendo os mais importantes os batistas do sétimo dia e os adventistas. Portanto, uma parcela considerável da cristandade sempre observou o Shabat. A circuncisão. Muitos ficarão surpreendidos, mas a circuncisão também é praticada dentro do cristianismo, especialmente dentro da ortodoxia. As igrejas ortodoxas copta, ortodoxa etíope e ortodoxa da Eritreia, além de algumas outras igrejas africanas, ainda praticam a circuncisão de seus filhos, conforme a determinação bíblica. Um documento da ONU que delibera sobre a questão afirma, abre aspas,
Os cristãos coptas no Egito e os cristãos ortodoxos etíopes, duas das formas mais antigas de cristianismo sobreviventes, retêm muitos aspectos do cristianismo primitivo, inclusive a circuncisão de homens, fecha aspas, male circumcision, context, criteria and culture. Como vemos, mais uma vez, é uma prática que tem considerável adoção dentro do cristianismo, embora não seja muito conhecida na sociedade ocidental. Festas bíblicas, no geral, além de terem sido celebradas nas comunidades primitivas e tornarem-se controvérsia com a Igreja Romana, até pelo menos meados do século VII, há também registros da observância de festas bíblicas, inclusive durante a Idade Média. O rabino historiador Samuel Cohn também relata na sua obra Sabbatarians em Transilvânia registros históricos de comunidades sabatistas no século XVI celebrando todas as festas bíblicas. Recentemente, também temos visto um crescente interesse de movimentos cristãos mais modernos, a partir do século XIX, com um crescente interesse nas festas bíblicas. Por outras palavras, a prática dentro do cristianismo de festas bíblicas sempre existiu, em maior ou menor grau, e perdura até hoje. Está muito longe, portanto, de ser uma novidade entre os crentes em Yeshua. A seguir, veremos alguns exemplos de festas específicas. Páscoa e Festa dos Asmos. Primeiramente, é preciso distinguir entre o não praticar e o praticar equivocadamente, porque enquanto o primeiro pressupõe uma abolição da prática, o segundo não. Esse é o caso do Pessa, ou Páscoa. Todo mundo cristão a celebra, embora muitos o façam equivocadamente, sem se darem conta de que a Igreja Romana adotou para essa festividade as datas e os costumes da festa da deusa da fertilidade, Ishtar. No entanto, ninguém questiona a importância da data. Além disso, como vimos, existiam muitos grupos que praticavam a datação e o costume correto, não só de Pessa, como também dos pães asmos. Esses grupos eram chamados de quartodecimanos, em alusão ao dia 14 de Abib. Embora esses grupos nem todos cumprissem a festa de pães asmos, uma parcela considerável, provavelmente a maioria, o fazia. Sabe-se por um registro do bispo de York que os quadrodecimianos existiram até pelo menos o século XVII. Depois da reforma, alguns grupos, embora não muito grandes, retornaram a esta prática. Resumindo, essa é uma prática que, de uma forma ou de outra, se mantém parcialmente em todo o cristianismo, manteve-se na sua totalidade por muitos séculos, apesar da forte perseguição de Roma. Pentecostes. Essa é uma festa que se mantém até hoje, embora tenha mais importância dentro dos ritos católicos do que do protestantismo. Trata-se da famosa festa de Pentecostes, ou Festa das Semanas, como é conhecida biblicamente. Como essa festa possui relação cronológica com Páscoa e Asmos, e tendo a Igreja Romana revisto a data da sua Páscoa, evidentemente que a data acaba por não coincidir com a verdadeira data bíblica de Shavuot. Porém, a prática permanece apesar desse erro. É claro que a prática moderna já tem evidentes diferenças em relação à prática bíblica, mas o importante é ressaltar que Shavuot, mesmo com muitos erros, não é considerado uma prática abolida e é realizada por boa parte do cristianismo. Dia das Trombetas. Como já afirmamos, a chamada Festa das Trombetas é mais um exemplo de uma festa bíblica que tem sido mais recentemente igualmente revisitada por grupos cristãos modernos. Porém, mais importante do que isso é o fato de que inúmeros teólogos cristãos apontam corretamente para Yom Teruah como diretamente associado ao dia do retorno de Yeshua. Sendo assim, mesmo a data não ter sido praticada pela vasta maioria, muitos são os teólogos que a consideram fundamental teologicamente. Yom Kippur. O Yom Kippur caracterizava-se por dois principais elementos. Um deles dizia respeito ao ritual do sumo sacerdote, que derramava o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O outro aspecto era o afligir de almas, eufemismo bíblico para o jejum. Poucos sabem, mas até hoje a Igreja Ortodoxa Etíope mantém prática de derramar um cálice de vinho, representando o sangue de Yeshua, sobre o propiciatório da Arca da Aliança. A Igreja Etíope alega ter posse da Arca da Aliança, embora muitos especulem que seja uma réplica.
possivelmente enviado por Salomão à rainha de Sabá e preservada pelos Beta Israel, a comunidade judaica etíope, até os primórdios do cristianismo. Sem entrar no mérito teológico da questão, o dia da expiação é também considerado uma data importante dentro da teologia adventista, que o considera como uma data especial de cumprimento de parte da expiação de Yeshua nas regiões celestiais. Portanto, mais uma vez, o dia da expiação não é uma prática nova nas práticas cristãs. Sukkot, festa das cabanas ou tabernáculos. Além de ser uma festa com registros históricos sobre a sua observância ao longo dos séculos e do interesse moderno na mesma, esta é uma festa que a Bíblia diz explicitamente que será celebrada no milênio por todas as nações em Zacarias 14, 16 a 19. Com isso, muitos teólogos não negam a sua importância e afirmam que a mesma esteve vigente e será vigente, não estando vigente unicamente no momento presente da Igreja, o que não é difícil de perceber como pretexto teológico para não observá-la atualmente. Leis alimentares. As chamadas leis alimentares também têm sido observadas ao longo dos séculos por diversos grupos cristãos. Dentre os grupos católicos mais antigos, podemos destacar a Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje mantém as leis alimentares bíblicas na sua prática de fé. Outras igrejas ortodoxas, tanto orientais quanto ocidentais, embora não enfatizem tais leis da mesma forma que a Igreja Etíope, também desencorajam os seus seguidores a seguirem uma alimentação não bíblica. Semelhantemente, após a Reforma, temos como principal grupo praticante das leis alimentares o movimento adventista. Há também grupos mais modernos que têm praticado tais leis. Sendo assim, podemos perceber que as leis alimentares não podem ser chamadas de novidade ou descartadas como uma nova invenção, mas vêm sendo praticadas desde os primórdios do cristianismo. Estes são apenas alguns exemplos de inúmeras práticas da Torá que, em maior ou menor escala, com maiores ou menores alterações, podem ser encontradas nas diversas vertentes do cristianismo e servem para demonstrar que a pregação da Torá e do retorno à obediência à lei de Deus não é algo novo. A grande diferença entre tais práticas e a prática dos grupos atuais que defendem a observância da Torá é apenas uma. Enquanto a maioria dos grupos supracitados cumpre esta ou aquela observância e ignora as outras, nós defendemos que toda a Torá é o livro de instruções da caminhada dos crentes. A observância seletiva dos grupos supracitados também prova claramente que as igrejas cristãs têm uma atitude dúbia para com a lei de Deus, pois, ao julgarem-se capazes de determinar quais os preceitos da palavra imutável que foram abolidos e que outros preceitos devem ser cumpridos, os grupos acabam por discordar entre eles próprios, e cada qual tem práticas distintas, pois pouquíssimos são os que observam a totalidade. Vemos então que as práticas da Torá, instrução do Eterno, não são práticas modernas, e a maior parte dela pode ser encontrada ao longo, inclusive, de toda a história do cristianismo. As igrejas cristãs divergem consideravelmente sobre quais os preceitos da Torá que devem ser cumpridos hoje. O que propomos não é invenção de homens, mas uma premissa simples. Todas as recomendações do Eterno são fonte de instrução para a humanidade. Seguindo a maioria, outro argumento bastante utilizado é o de que todo o mundo pensa ou age de certa forma. Existem alguns erros básicos nessa premissa. O primeiro é acerca da maioria. Normalmente, as pessoas referem-se à maioria dentro da região onde moram. Contudo, isso é bastante relativo, pois há diversas regiões onde impera esta ou aquela denominação religiosa. Uma pessoa que viva no Egito terá como maioria predominante as igrejas copta e oriental. Alguém que viva na Itália terá como maioria predominante o catolicismo romano e assim por diante. Portanto, a maioria regional não é sinônimo de doutrina correta e simplesmente reflete um desejo da pessoa de colocar o social acima da fé. Caso consideremos a maioria global, todos deveriam ser católicos romanos. Porém, boa parte dos demais cristãos consideram o catolicismo romano como uma das denominações mais distantes da Bíblia em termos de fé e prática.
e mesmo os católicos romanos representam apenas cerca de 50% do mundo cristão, o que significa que igualmente teriam problemas em afirmar que todo o restante está equivocado por força unicamente numérica. Além disso, esse argumento apresenta dois pesos e duas medidas, quando apresentado por um evangélico ou protestante, porque se Lutero, Zwingli ou Calvin tivessem pensado dessa forma, as igrejas protestantes possivelmente não existiriam hoje. Na época desses homens, não havia variedade de igrejas numa mesma região. Se a região fosse dominada por Roma, todos seriam católicos romanos. Isso significa que esses homens tiveram que aceitar ficar inicialmente sozinhos e não seguiram a maioria. Nem é preciso recordar que a Bíblia, em diversos pontos, adverte que não devemos nem seguir a maioria, muito menos ceder a pressões sociais, ou mesmo familiares, como por exemplo nos versículos que se seguem. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10:5. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Então, mais uma vez, vemos que esta premissa é baseada em estatísticas locais e, portanto, equivocadas. Se a maioria for a voz da razão, deveriam todos ser católicos romanos. A Bíblia não se preocupa com números, e sim com a verdade. Foi Deus que permitiu que as coisas fossem assim? Alguns afirmam que Deus tem a liderança das igrejas e que se ele permitiu que fosse assim, isso significa que ele está satisfeito com elas. No entanto, tal afirmação tem alguns senãos. O primeiro deles é, já foi evidenciado anteriormente. Qual a igreja que Deus lidera? Na realidade, o que acontece é que o Eterno é paciente e as pessoas confundem a paciência dele com o ter a sua aprovação. Vejamos um exemplo nas Escrituras sobre isso. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Neemias 8, versículos 14 a 17. Repare no que a Bíblia diz aqui. O povo de Israel passou quase 1000 anos negligenciando um mandamento de Deus, e nem por isso ele deixou de amar ou de ser paciente com o povo. O povo estava no erro, mas o Eterno foi longânimo, devido à ignorância do povo. Da mesma forma, a restauração da fé não teve o seu fim em Lutero. Ela teve seu início nele, mas precisa prosseguir. É preciso que todos deixem as práticas pagãs incorporadas pela Igreja de Roma e voltem às práticas bíblicas. Lutero apenas deu início àquilo que os que lhe sucederam deveriam dar continuidade. A misericórdia do Eterno não deve ser pretexto para deixarmos de nos voltarmos para a verdade. E assim como o Eterno se relacionou com Israel, apesar da sua desobediência, sem aprová-la, muitas vezes ele relaciona-se com pessoas que estão em sistemas religiosos falsos, sem que isso possa significar que ele aprove todos os seus hábitos, comportamentos ou crenças. Conclusões sobre esta premissa. Não devemos confundir a paciência do Eterno com a aceitação. O Eterno se relaciona misericordiosamente com o ser humano, apesar dos seus erros. Mesmo assim, devemos buscar a verdade, pois o Eterno tem nos levado no sentido da restauração. Uma coisa é o Eterno saber que o buscamos continuamente. Outra coisa é ele saber que estamos acomodados, percebemos o erro e mesmo assim nada fazemos para corrigi-lo. Para finalizar, percebemos então que as práticas cristãs da atualidade não têm 2000 anos.
Não existe um cristianismo ou uma igreja de 2000 anos. Essa definição depende da subjetividade de cada um. Diferentes grupos cristãos têm diferentes crenças sobre assuntos fundamentais na fé. Até há bem pouco tempo, a ideia de obedecer à lei de Deus sempre acompanhou os que dizem seguir Yeshua, com variações apenas na definição sobre o que é lei. Não há unanimidade no meio do cristianismo sobre o que é a lei de Deus. As práticas da Torá não são novidade, e boa parte delas podem ser encontradas nos mais variados grupos cristãos. A Torá não é unicamente praticada por um pequeno grupo sectário do século XXI. Ela foi praticada ao longo de toda a história. É ilusão achar que seguir uma suposta maioria é positivo biblicamente. A tolerância do Eterno com o cristianismo não significa que ele aprova as suas crenças ou práticas. Louvado seja o nome do Eterno. Baruch Hashem.